Trump ordena envio de tropas em direção à Venezuela. Os navios de guerra zarparam hoje, dia 14, e Estados Unidos preparam mais sanções sobre o Brasil. E o Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, onde eles pegaram um presidente e... Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. A agência de notícias Reuters teve acesso às movimentações de tropas dos Estados Unidos em direção ao Caribe Meridional, traduza-se região da Venezuela. Um funcionário do Pentágono vazou a informação sobre uma operação que envolve 2 embarcações da Marinha Americana. A movimentação conta com grupos operacionais embarcados, aeronaves espiãs e, segundo essa fonte, a operação foge completamente de tudo que já tenha sido feito antes na região e coincide com o decreto de Trump para operações contra cartéis de drogas. O funcionário não conseguiu detalhar a operação, mas confirmou que o motivo da movimentação da tropa é o combate a narcoterroristas. Ainda segundo ele, México e Venezuela estão na lista de alvos. E aqui tem um ponto que merece muita atenção. Quando falamos de operações contra cartéis mexicanos, nós estamos falando de uma ação contra um grupo direcionado. Porém, quando falamos de combate ao narcoterrorismo na Venezuela, nós estamos falando do próprio governo da Venezuela. O chefe do cartel é o presidente de lá. Então, nós estamos falando de um ato claro de guerra, já que os Estados Unidos atacariam as forças regulares da Venezuela, assim como o seu governo. Talvez isso explique a agitação de Maduro nos últimos dias. Covarde! Mas enquanto os Estados Unidos se preparam para atacar a Venezuela militarmente, ontem já foi tomada uma atitude que atingiu em cheio Nicolás Maduro. Patrocinar este canal é mais do que financiar um jornalismo independente. É mostrar que você está do lado certo da história, apoiando quem enfrenta a ditadura judicial do Brasil. E essa é uma luta pessoal para mim, pois o meu marido e jornalista Alan Frutuoso foi preso por ordens de Alexandre de Moraes. E hoje ele vive com a tornozeleira eletrônica, está censurado e é mais uma das vítimas desse ministro. Alan não só é um prisioneiro de Moraes, como também enfrenta um processo por ser considerado antidemocrático pelo regime. Se cada um puder me apoiar com ao menos R$10, você não estará apenas ajudando o canal, você estará ajudando principalmente a custear a defesa jurídica dele. O Pix está aí na tela, é fácil, rápido e direto. Muito obrigada a você que já me apoia e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa trincheira pela liberdade. Ontem, a Procuradora-Geral Pen Bond aprovou uma mega operação na República Dominicana. E essa operação foi para apreender bens do ditador venezuelano. Covarde! O saldo da apreensão foi de 700 milhões de dólares em bens. Os Estados Unidos confiscaram mansões, apreenderam aviões e joias. Esse já é considerado o maior baque que o ditador Nicolás Maduro já sofreu. 700 milhões de dólares é muito, mas muito dinheiro mesmo. Além disso, o governo Trump não precisará da autorização do Congresso americano para iniciar uma operação de libertação da Venezuela. Tecnicamente, a Venezuela não tem governo, então não precisa das mesmas burocracias que uma declaração de guerra exigiria. Acho que a pergunta, se me permite, em inglês, está apenas perguntando se as forças dos Estados Unidos estarão envolvidas no hemisfério ocidental, perseguindo traficantes de drogas e redes de tráfico de drogas. Existem grupos designados como narcoterroristas operando na região. Alguns deles utilizam o espaço aéreo internacional, águas internacionais, para transitar veneno para os Estados Unidos. E esses grupos eles serão confrontados, né? O presidente deixou isso claro desde o momento em que atuou em específico. A pergunta era sobre o cartel, os filhos, o cartel dos Solas, que é uma organização criminosa que finge ser um governo. O regime de Maduro não é um governo legítimo, nunca os reconhecemos como tal. Eles são uma organização criminosa que basicamente tomou o controle do território nacional de um país.
e que, aliás, também estão ameaçando empresas petrolíferas dos Estados Unidos que estão operando ilegalmente na Guiana. O presidente tem sido muito firme. O vice-presidente da Venezuela, Diosdado Cabello, fez hoje um anúncio de uma apreensão de explosivos que estão sendo armazenados pela resistência venezuelana. Eles estão desesperados, pois as ameaças vêm de todos os lados, tanto de dentro quanto de fora. Agora, o Diosdado Cabello mostrar a apreensão de bombas é fácil. Quero ver é mostrar as atas eleitorais. Então, o show já começou. No Brasil, o regime e seus apoiadores vão levando tudo em banho-maria. Mas se Maduro cair, prepare-se para os Estados Unidos passarem o rolo compressor. A ideia é derrubar todos os governos do Foro de São Paulo, sem contar que um sucesso na Venezuela servirá de exemplo para os próximos. O Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas, como você sabe, eles nos cobraram tarifas enormes, muito mais do que estávamos cobrando deles, nós não estávamos cobrando praticamente nada. E o Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, onde eles pegaram um presidente e depois o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. E eu conheço o homem e vou te dizer, eu sou bom com pessoas, eu acho que ele é um homem honesto. Eu acho que o que eles fizeram, isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com Bolsonaro. Acho que isso é terrível, mas eles também nos trataram muito mal como parceiros comerciais por muitos anos, um dos piores países do mundo nesse aspecto. Eles cobraram tarifas tremendas e tornaram muito difícil fazer qualquer coisa. Então agora estão sendo cobrados 50% de tarifas e eles não estão felizes, mas é assim que funciona. O Lourival, que até semana passada dizia que não tinha nada mapeado, agora já mudou, após novas apurações. A informação que eu tenho agora é de que vão vir mais coisas do governo americano contra o governo brasileiro. Você tem identificação se havia Departamento de Estado, Casa Branca? Não sei, não tem detalhes. Certamente é coordenado pelo Departamento de Estado. Agora, se a ordem virá por meio da área do comércio, da área do tesouro, que seria a Lei Magnitsky, ou no caso do Departamento de Estado diretamente a questão dos vistos, eu ainda não sei, espero descobrir o mais rápido possível. Enquanto essas sanções pesadas não chegam, resta ao governo ficar se lamentando, como o ministro da Saúde fez hoje. Nós estamos enfrentando na figura do presidente atual dos Estados Unidos um inimigo da saúde. Antes das tarifas, desde o começo do governo dele, a cada momento ele faz ataques à saúde do mundo como um todo. Ele cortou recursos de produção de vacina dos Estados Unidos. Vários pesquisadores que estão saindo dos Estados Unidos porque não aguentam mais a perseguição do negacionismo da extrema-direita e estão vindo colaborar com a pesquisa, com a inovação aqui no nosso país. O Brasil vai passar na frente deles na corrida por essa nova tecnologia da vacina. E o último ataque, eu preciso falar isso aqui, o último ataque que o governo Trump fez à saúde foi a sanção absurda que foi feita ontem contra 2 brasileiros. Então, o clima é completamente desfavorável para os apoiadores do regime. E é nessa toada que o Fux sinaliza para divergências quanto ao julgamento de Bolsonaro. O jurista André Massiglia explica como isso pode ajudar os presos políticos do 8 de janeiro. Bom, saiu a notícia de que o Fux entenderia que abolição do Estado e golpe do Estado seriam crimes que um absolveria o outro. Veja, é pior que isso. Um é o outro. Não tem como você abolir o Estado sem dar um golpe. Se aboliu, dei o golpe. Vou dar um golpe, claro que vai ser abolido o Estado. Um é o outro. É pior que absolver. Mas esses 2 crimes somados têm catapultado a pena de todos os réus do dia 8 e de todo mundo do processo do golpe. Se o Fux tiver, de fato, esse entendimento no julgamento dos núcleos do processo do golpe, isso pode ser interessante, porque pode abrir uma porta para que, claro, não vai, o Moraes a gente sabe que vai votar como sempre votou. A turminha ali do Moraes, na primeira turma, também vai. Mas o Fux
Fux, tendo esse entendimento, pode abrir uma porta para que isso seja levado ao plenário. Ah, mas tem jurisprudência que impede de levar para o plenário. Mas tem jurisprudência para qualquer coisa. Hoje o STF não tem jurisprudência nenhuma porque tem jurisprudência para qualquer coisa. Se eles quiserem, eles levam para o plenário. E se o plenário quiser se afastar do Moraes e dar uma resposta aos Estados Unidos, toda a sociedade e a imprensa internacional, pode o plenário votar com Fux e abrandar a pena de todo mundo, dos processados pelo golpe e até dos réus do dia 8, retroativamente, revendo aquelas penas, de modo a pacificar um pouco o país. Quem sabe até extinguir a pena de boa parte dessas pessoas, sobretudo do pessoal dos réus do dia 8 e sobretudo dos núcleos que não são mais duros no processo do golpe. Acho muito difícil que o STF inocente o Bolsonaro, porque todos ali, ou quase todos, estão de olho no ano que vem, e o ano que vem eles querem que seja um ano eleitoral sem o Bolsonaro e sem o bolsonarismo. De qualquer maneira, é uma porta aberta interessante para o STF não precisar deixar a anistia e impeachment seguir pelo Congresso ou bater nas costas do Moraes e falar: meu caro, um abraço e até outra vez. Seria uma saída jurídica para eles tentarem manter o Moraes, mas desqualificarem, vamos dizer assim, as sanções, penas e entendimentos que o Moraes teve até agora, com o auxílio dos 11, o que deveria ter sido feito desde o início. Aliás, pior, deveria estar sempre, desde o primeiro momento, na primeira instância. Está muito longe, mas muito longe mesmo do ideal, mas pode ser um começo. Se isso liberar as pessoas que estão presas agora, já ajudaria muito a dar um fôlego para ir atrás do correto, que é a anulação de todo esse processo. Após a vaza-toga, não resta dúvida de qual seria o destino correto deste processo. Agora, vamos ao giro pelo mundo. Olá, meu nome é Maria Letícia Guiar, eu sou nutricionista funcional e esportiva e responsável pelo nosso grupo VIP no Facebook. Então eu soluciono algumas dúvidas, o prato está correto, a quantidade de arroz, de fibras, de legumes de forma correta e dou algumas dicas também. Isso tudo depois de você adquirir o Redofine Caps. Agora com nova embalagem, as cápsulas também são roxinhas, é 100% natural, formado por quitosana, cromo, psyllium e espirulina. A espirulina ela é responsável por potencializar a queima de gordura. A quitosana, ela forma como se fosse um gel no seu organismo. Então, ela aumenta muito a saciedade. O cromo ajuda muito naquela vontade de comer doce, o apetite um pouquinho mais aumentado. Ele vai ajudar, inclusive, quando você come o carboidrato, ele vai potencializar, ele vai pegar esse carboidrato e utilizar como fonte de energia. Excelente suplemento para dar o primeiro passo para uma qualidade de vida melhor, mais disposição, intestino em dia. Então, quando o seu corpo começa a funcionar de forma perfeita, a gente consegue ter tudo que a gente precisa para um emagrecimento saudável. E é isso que a gente trabalha aqui. Então garanta já o seu Redofine Caps e dê o primeiro passo nessa luta contra a balança. O link está no primeiro comentário. Marco Rubio firmou um acordo com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. O acordo estabelece que requerentes de asilo político nos Estados Unidos podem aguardar em segurança no Paraguai até terem sua requisição analisada. A medida visa dar uma solução para quem realmente precisa de asilo, mas, ao mesmo tempo, filtrar para que esse instrumento não seja usado como a esquerda estava usando quando liberavam qualquer um como asilado. Os Estados Unidos sancionaram vários indivíduos e empresas mexicanas através da Lei Magnitsky. Essas empresas mexicanas participaram de uma fraude bancária que beneficiou o cartel Jalisco Nueva Generación. Na Colômbia, o congressista de direita Julio César foi alvo de um atentado. O episódio ocorre na mesma semana em que o senador de direita Miguel Uribe foi enterrado após ser morto em um atentado. Pedimos apoyo de la fuerza pública. Contratación de policía español. Vamos a pedir que acá venga el ejército, la policía. Na Sérvia, manifestações tomaram as ruas de Belgrado para protestar contra o presidente Aleksandar Vučić. Esses protestos estão ocorrendo incessantemente há 9 meses. No Brasil,
Gilmar Mendes aponta Rodrigo Pacheco como substituto de Luiz Roberto Barroso. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal vai renunciar para que Lula possa nomear mais um ministro antes das eleições do ano que vem. A nomeação de Pacheco seria o prêmio por ele ter blindado o STF enquanto presidente do Senado. Barroso sairá do STF após as sanções dos Estados Unidos. Ele está querendo sair do radar. Hoje, Andresa Matais, do Metrópolis, publicou as fotos da mansão do ministro Barroso em Miami. Descobriu-se que Barroso pagou os 22 milhões de dólares à vista. O apartamento custou 22 milhões de reais. O que a gente está mostrando hoje é que esse apartamento foi comprado à vista pelo ministro, não foi um apartamento financiado. O ministro já estava no Supremo Tribunal Federal quando o contrato desse apartamento foi fechado. O que o ministro disse pra gente é que ele comprou o imóvel na planta antes dele assumir a vaga ali no Supremo Tribunal Federal. Mas o cartório ali dos Estados Unidos mostra que, na verdade, a transação só foi formalizada mesmo, Neila, quando ele já estava no Supremo Tribunal Federal. O condomínio desse apartamento é bem salgado, viu, Neila? 15 mil reais por mês. Uau. É o condomínio que o ministro precisa despender para pagar esse imóvel. A gente está vendo aí imagens, né, desse local. Quem morava nesse imóvel era o filho do ministro, que trabalhava, né, no BTG, lá, para o BTG lá dos Estados Unidos, e que decidiu voltar para o Brasil, não retornar mais ao solo americano, justamente por conta dessas ameaças que o Donald Trump tem feito de atingir não só os ministros, como seus familiares. Então, haja palestra, hein? Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal ontem, como Vanilda Graças, Maria Cardoso, Jair Francisco, Alexandre Silva, Rodrigo Marçal e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Faça como eles, seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.